o valor médio da energia cinética de translação de diferentes moléculas em uma mistura gasosa em equilíbrio térmico, vírgula, o valor médio da energia cinética de translação de diferentes moléculas em uma mistura gasosa apresenta o mesmo valor. Muito bem. Deste modo, é possível afirmar, por consequência, que moléculas mais massivas, com maior valor de massa, se movem com módulo do vetor velocidade menor em relação a moléculas com menor valor de massa. Isso, do ponto de vista da mecânica clássica, é completamente razoável e está dentro das nossas expectativas, com base no que é estudado em mecânica clássica. Então, dado um valor de energia cinética instantâneo, ou mesmo um valor médio de energia cinética, quanto maior a massa, menor o módulo da velocidade, quanto maior a massa, menor o módulo da velocidade, quanto menor a massa, maior o módulo da velocidade, de modo a manter essa energia cinética instantânea, ou mesmo o valor médio da energia cinética, que é o caso em questão, como o valor constante. Muito bem, outra observação necessária aqui é de que estes resultados os resultados supramencionados mostram a equipartição da energia cinética de translação das moléculas que estão submetidas a uma mesma temperatura. Muito bem. Outra observação importante é de que o valor médio da energia cinética de translação, o
valor médio da energia cinética de translação das moléculas componentes de um gás é função exclusiva do parâmetro de evolução temporal da termodinâmica, do importante parâmetro de evolução macroscópico da termodinâmica, né? Aqui um parâmetro de evolução do tipo intensivo, né? Recordando que no âmbito, ou sob o contexto da termodinâmica, nós temos os parâmetros de evolução termodinâmica, que são parâmetros evidentemente macroscópicos. Nós temos os parâmetros extensivos e os parâmetros intensivos. Então, no caso aqui, nós temos a temperatura como parâmetro intensivo, ou seja, não depende do número de moléculas, não depende do volume do sistema termodinâmico, nem do número de moléculas. Se o número de moléculas aumenta ou diminui, não necessariamente a temperatura aumenta ou diminui do mesmo fator. Do mesmo modo, quando o volume aumenta ou diminui de um determinado fator, a temperatura não necessariamente aumenta ou diminui do mesmo fator. Isso significa que a temperatura é um parâmetro de evolução termodinâmico, parâmetro macroscópico de evolução termodinâmica do tipo intensivo. E aqui o valor médio da energia cinética de translação das moléculas de um determinado gás é função exclusiva da temperatura. E recordando, a temperatura é um parâmetro intensivo, um parâmetro de evolução macroscópica do sistema termodinâmico, classificado como parâmetro intensivo. Muito bem, então vamos encerrá-lo nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.